Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Vanessa Lima e hoje a nossa conversa é com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Vamos falar sobre o desafio de promover exportações, atrair investimentos e oportunidades no cenário internacional. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, e aqui contigo. Então, presidente, foi assinado o acordo Mercosul-União Europeia e esse acordo ele pode ampliar em 7 bilhões de dólares as exportações brasileiras. Como a agência pretende preparar as empresas brasileiras para aproveitar essas oportunidades? Então, eu acho que não tinha jeito melhor de terminar esse ano, mais um segundo ano de sucesso do governo do presidente Lula e desse segmento, né, que é a presença do Brasil no mundo dos negócios, no fluxo de comércio exterior, nas exportações, também na importação, porque é importante ter renovação. Não tinha um jeito melhor do que o anúncio feito pelo presidente Lula e pela presidente da União Europeia, a senhora Ursula, e, claro, os líderes do Mercosul também, de que estavam encerradas as negociações, estavam concluídas as negociações do acordo União Europeia-Mercosul. É bom que quem nos acompanha aqui, Vanessa, entenda que nós estamos formando aí o maior bloco econômico do mundo. Nós estamos falando de quase 720 milhões de pessoas, reunindo uma região que, somando nossa região aqui do Mercosul com a União Europeia, dá 22 trilhões de dólares de PIB. Então, isso não é pouca coisa. Quase 25% do que o mundo movimenta de dinheiro passa nessas regiões. Então, as oportunidades são, assim, imensas. Eu acho que não tinha jeito melhor de virar um ano, já que nós estamos em dezembro, e abrir as oportunidades para o próximo. E os desafios, como você falou, são enormes, inclusive para a Apex, né? Porque eu sou presidente da Apex, que é a agência que trabalha a promoção do Brasil no mundo e também a atração de investimentos. Nós temos um escritório em Bruxelas, vamos ter que repensar o escritório para ele ficar do tamanho dos desafios do acordo. Nós estamos abrindo um escritório em Lisboa, que também já vai nascer forte, mas eu diria assim que são incalculáveis as oportunidades que vão vir. Começa com esses 7 bilhões que você falou, mas isso rapidamente a gente deve ter esses 7 bilhões a mais somando no fluxo de comércio nosso. Mas é porque nós estamos falando de uma região que tem talvez a maior concentração de grandes consumidores com poder aquisitivo elevado, que agora vai ter livre comércio conosco. Uhum. Presidente, agora, apesar do acordo, ainda há resistências, principalmente aí falando de França, né? E como lidar com casos como o do Carrefour, por exemplo, que anunciou, depois voltou atrás daquela decisão de não mais comprar carne dos países do bloco sul-americano? O senhor vê risco desse tipo de situação voltar a se repetir? Eu acho que é normal que aconteça um estresse aqui, um estresse ali, porque eu falo sempre assim, sabe, Vanessa, que um acordo, uma complexidade dessa demorou 2 décadas, mais de 2 décadas de negociação. Mas imagine envolver 27 países da União Europeia, envolver os nossos países aqui do Mercosul, inclusive que era um grupo, agora já é outro grupo, envolvendo a Argentina, envolvendo o Paraguai, envolvendo o Uruguai, envolvendo o Brasil. Cada um país tem seus interesses. E você fazer um acordo com todo mundo não é fácil. Por isso que eu falo uma frase que é assim, um bom acordo é quando todos que estão nele saem moderadamente insatisfeitos do acordo. Porque se um sair ganhando é porque alguém perdeu. Então todo mundo tem que perder um pouquinho, eu falava isso quando era senador e governador, para a gente poder ganhar depois com o acordo ganhando eficácia. E eu não tenho dúvida que é normal que a França, por exemplo, reaja até da maneira que eu acho foi agressiva por parte do Carrefour e equivocada. Tanto é que eles vieram pedir desculpas. Porque a nota do Carrefour, a posição do Carrefour, foi baseada em questões falsas. O que a gente chama hoje de fake news ou de mentira mesmo. Dizer que a carne brasileira tinha problema de hormônios. Gente, o Brasil tem um dos sistemas sanitários mais interessantes do mundo. Porque nenhum país conquista mercado internacional, principalmente na parte de alimentos, de produtos que são consumidos pelo ser humano, se ele não estiver bem resolvido nessa parte. Então, o Brasil é hoje uma referência, porque o que a gente exporta para a França é o que a gente consome. E nós não podemos consumir qualquer coisa. Foi isso que eu botei numa nota da Apex, que foi muito dura contra a posição do Carrefour. Agora, veja como era. Não, nós vamos parar de comprar aqui na França. Mas o Carrefour está presente no Brasil. Não, no Brasil a gente vai comprar. Então, e aí dizer que a carne tinha problema, então ele teve que pedir desculpa. Mas no caso da França,
o que está em jogo é o interesse dos agricultores franceses. É muito caro produzir agricultura na França, na Europa. A Polônia também está contra, a Hungria também está contra. Mas esse acordo não precisa da unanimidade. Ele precisa de uma maioria qualificada, porque agora ele vai ter que passar país a país, vai ter que passar no Parlamento Europeu da mesma maneira que vai passar aqui também, país a país e nos nossos parlamentos. Mas eu estou muito otimista, porque no mundo de conflitos, no mundo que desfez muitos acordos, você fazer um acordo desse. Porque a nossa origem é da Europa. Pelo bem ou pelo mal, nós saímos dali, né? Da África também. E a gente tem agora um mercado livre que vai fazer com que a gente tire todas as tarifas dos produtos. Então, o agronegócio brasileiro vai ganhar? Vai. A indústria brasileira vai ganhar? Vai. Os serviços brasileiros vão ganhar? Vão. Mas a Europa também vai ganhar exportando mais para cá, tendo produtos de manufaturas, e eu acho que vai ter um ganha-ganha. Nos últimos 20 anos, a participação da União Europeia no comércio internacional do Brasil, ela caiu de 20% para 13,6%. O acordo pode reverter essa queda ou há outros obstáculos aí no caminho? Tem coisas que são normais, né? Se a gente pegar em 2003, o primeiro mandato do presidente Lula, o Brasil tinha uma participação muito pequena no mercado externo. Sabe? Criou os adidos agrícolas, criou o Plano Safra, o Brasil começou a ocupar espaço no mundo e apoiando o agronegócio. Foi o presidente Lula que começou isso lá atrás. E agora nós estamos no terceiro mandato, assim, o Brasil está de volta com muito sucesso para o mundo todo. Do mesmo jeito que a gente perdeu participação do agronegócio brasileiro na União Europeia, naquela época também o nosso comércio com a China era de 7%. Naquela época o grande negócio era a Rússia, porque todo o agronegócio queria vender para a Rússia. Hoje não é mais nada disso. E o da China, que era 7%, hoje é perto de 30% do que a gente exporta do agronegócio vai para a China, que é o grande parceiro comercial nosso, com um fluxo de comércio de 150 bilhões de dólares. Na União Europeia, é perto de 50. Esse ano, nós, até novembro, já tivemos aí exportações de 45 bilhões de dólares. Mas a gente tem, porque entrou petróleo, a gente vende agora, o Brasil é um grande produtor de petróleo com pré-sal, que também nasceu no governo do presidente Lula, mas, assim, para a Europa a gente exporta muito soja, a gente exporta café, 7% do que a gente exporta é café, a gente exporta couro, a gente exporta celulose, mas a gente quer mais. Nesse mundo novo que agora vai começar uma nova indústria descarbonizada, é fundamental que o Brasil entenda que a gente não quer ser vendedor mais só de matéria-prima, seja para a China, para a Ásia, seja para qualquer lugar. A gente quer uma balança parecida com a dos Estados Unidos, que é muito vantajosa para nós, parecida com o que era com a Argentina. A gente, para a Argentina, exportava muito manufaturas, ou seja, produtos industrializados, produtos que geram emprego no Brasil. No governo passado, que brigava com a Argentina, que brigava com a China, que brigava com os Estados Unidos, o Brasil perdeu 40% do comércio que tinha com a Argentina. Foi ruim. Então, eu falo sempre, negócio à parte. Está o Milei, está o Trump. Tudo bem, tem que ter um pragmatismo no comércio. Nós não vamos parar de fazer comércio, porque senão a gente prejudica emprego, prejudica o comerciante, prejudica o produtor, prejudica o agronegócio, prejudica o industrial. Foi isso que aconteceu no governo passado e que o presidente Lula não quer que aconteça agora. Nós não vamos brigar com a China porque é o maior parceiro comercial nosso. Mas o Trump vai assumir. Nós não vamos brigar com os Estados Unidos porque o Trump é o presidente. Nós vamos fazer dos Estados Unidos um espaço importante. A Apex está trabalhando uma repaginação do nosso escritório lá em Miami, depois das confusões que ocorreram no governo passado, porque os Estados Unidos dão uma prioridade também. Mas a União Europeia, eu diria hoje, tem que receber uma atenção especial pelas oportunidades, porque é um acordo muito interessante. Até o senhor falou, né, da Casa Brasil em Lisboa. Eu queria que o senhor comentasse em relação a isso, que ela pode ser um elo aí entre o comércio, entre o Brasil e a União Europeia, e como preparar as empresas brasileiras para lidar nesse mercado tão competitivo. Também o senhor pode comentar sobre a Casa Brasil na China. Isso. Então, a gente está assim, repaginando o escritório em Miami, abrindo uma presença lá em Nova York, onde estão os fundos, né? Isso é o nosso plano para esse ano nos Estados Unidos. Estamos com um olhar diferenciado na Índia, fizemos um documento, um livro de oportunidade de negócio Brasil-China, Brasil-Índia, fizemos um Brasil-China, fizemos um Brasil-União Europeia, porque a gente tem uma área de inteligência da Apex muito interessante, e nós estamos abrindo a Casa Brasil em Lisboa. Lá vai estar a Embratur, vai estar o Sebrae, vai estar
a Fiocruz, provavelmente o Banco do Brasil, e o Sebrae tem sido grande parceiro nosso para o lado de dentro do Brasil. A gente fez um acordo com o presidente Décio, com o Sebrae, para a gente melhorar a performance de empresas lideradas por mulheres, de microempresas, de MEI. A pessoa que tem uma ideia, quer montar um negócio, quer exportar, procurar a Apex e o Sebrae, que a gente vai estar juntos de mão dada. Só que a gente faz isso internamente, esse trabalho está indo muito bem com o que a gente chama de Exporta Mais. A gente está trazendo compradores, nós trouxemos compradores de 160 compradores, de 60 países diferentes, levamos para o Piauí, levamos para João Pessoa, levamos para Fortaleza, levamos para o Amazonas, para o interior de Rondônia, levamos para o Sul, para o Centro-Oeste, para o Sudeste. Com isso, a gente põe de frente pessoas que nunca exportaram de frente com o comprador. Nós fizemos mais de 6 mil reuniões entre quem quer exportar alguma coisa, que nunca tinha ido numa feira, e o comprador, que vem conhecer as histórias. Então, isso está muito legal. As duas casas, Brasil, uma vai ser em Xangai, que eu fui lá agora, recebi, né? Xangai é o grande centro industrial do mundo e da China. O governo de Xangai nos cedeu um prédio e nós vamos pôr lá a BIEC, nós vamos pôr a BPA. A BIEC é a organização dos exportadores de carne bovina. Aí tem a Abrapa, que é das outras carnes. E também a Abrapa, que trabalha com exportação de algodão. O Brasil passou a ser o maior exportador de algodão esse ano. Passou os Estados Unidos. Isso é um trabalho bacana, a gente da Apex, com essas entidades, junto com o MAPA, com o Itamaraty, com o MDIC. A gente não trabalha sozinho, né? A gente trabalha em parceria. E eu estou muito animado com isso. Essas duas casas, elas vão sediar empresas, a própria CNI talvez tenha uma base, porque o Brasil voltou com muito sucesso para o mercado internacional. Eu acho que isso a gente deve à diplomacia presidencial que o presidente Lula trouxe e o vice-presidente Alckmin. Nós fizemos 14 encontros empresariais com eles presentes, foram 12 com o presidente Lula, nos 5 continentes. Isso nunca tinha acontecido. E os empresários vão, pagam suas passagens, pagam seu hotel, vão às centenas. Nunca foi menos do que 150, 200 empresários brasileiros num evento desse, que tem normalmente a mesma quantidade do país que nos recebe. E o presidente Lula vai lá fazer ou abertura ou encerramento. Com isso, os negócios estão fluindo, por isso os recordes nas exportações e também o aumento da presença do Brasil no mercado do mundo todo. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Presidente, recentemente o senhor e o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciaram um investimento de 18,3 milhões de reais para preparar as empresas brasileiras para exportar. Qual é o foco desses recursos e também quais serão os setores prioritários? Não, veja, eu sempre convido o nosso vice-presidente e presidente Alckmin para a gente lançar um programa que chama PIEX, né? Esse programa completou agora 20 anos e é um programa que habilita empresas para serem exportadoras. Nós já, foi criado no governo, eu tenho que falar isso porque a Apex foi criada em maio de 2003 e logo em seguida foi criado o PIEX, que é um programa que habilita a empresa, treina a empresa para ela ser exportadora. Então foram 30 mil. Mas nós agora tomamos uma decisão, nós vamos habilitar 10 mil em 4 anos. 10 mil empresas de todo tamanho para que elas sejam exportadoras. E esse é um mecanismo muito interessante, porque a gente também está fazendo o que a gente chama de busca ativa. Às vezes tem uma pessoa que tem um produto, que está fazendo, né, ali muito sacrifício. Por exemplo, tem uma pessoa que quer exportar acarajé na Bahia, a 4ª produtora de acarajé. Essa pessoa precisa de apoio, um apoio que possa vê-la, uma tentativa de exportar lá para o Canadá. Tem todo tipo de negócio. Tem uma empresa agora lá em São Paulo que ela produz aquele lacinho para botar o guardanapo na mesa. Está exportando para 30 países. Esse tipo de iniciativa, eu estou falando aqui, porque pode despertar em pessoas. Muita gente, na pandemia, depois da pandemia, começou a montar seu negócio, quer ser um empreendedor. E é isso que a gente quer também. Então, nós e o Sebrae estamos assim juntos. E para que aumente o número de micro e pequenas empresas. A Apex trabalhava com 40% das empresas que nós trabalhávamos, e não são poucas. Normalmente era 14 mil empresas. Nesse ano, nós devemos passar de 18 mil empresas apoiadas pela Apex, das 29 mil que exportam. Então, a gente tem
um trabalho com mais de 80 bilhões de dólares, de empresas que exportam 80 bilhões de dólares. Isso é muito legal. Mas a gente quer trabalhar com aqueles que ainda estão nos centavos, que ainda estão começando, porque esses que precisam de ajuda. Daí, nós aumentamos nossa presença no Nordeste, assim, 30% o número de empresas do Nordeste, do Norte, porque são as regiões que têm o maior potencial de crescimento, sabe? Então, a gente tem um olhar diferenciado. A mesma coisa, empresas lideradas por mulheres. Merece uma atenção diferenciada da Apex, porque é justo fazer isso. Nós agora fizemos um Web Summit, com participação do Brasil, com 400 empresas lá em Lisboa, mesmo com o escritório ainda, porque agora que eu recebi o prédio, nós vamos implantar, mas já está funcionando na prática. Nós levamos, junto com o Sebrae, 400 empresas, o dobro do ano passado, e levamos startups das favelas com a CUFA. Levamos startups do Norte e do Nordeste, foi um sucesso tremendo, sabe? Aí chamamos uma turma boa lá, o Celso, o pessoal, o Preto Zezé, da CUFA. Foi um sucesso. Imagina, levamos acho que mais de 10 startups que são das favelas. Porque a favela tem lá gente talentosa, tem gente trabalhando, querendo uma oportunidade, e alguém tem que estender a mão. Então, esse programa, ele não visa só trabalhar com grande, porque como nós já temos 21 anos de Apex, então aqueles que já estão adultos, já podem andar sozinhos, empresas grandes, já não precisam tanto da gente. Claro que a gente trabalha com eles nas parcerias nas grandes feiras do mundo, né? Mas quem precisa mais de uma atenção é quem está começando, quem está querendo uma oportunidade para começar. Mas a Apex vai de A a Z. A gente vai nos maiores eventos, por exemplo, a maior feira do mundo de vendas assim, de alimentos, bebidas, é a Anuga. Depois a Cial na França. A Anuga, o ano passado, a gente vendeu 6 bilhões de dólares às empresas brasileiras. Eram 250 empresas. 6 bilhões de dólares numa feira de uma semana. O recorde era 4 bilhões nos tempos passados, passou para 6. A Cial, esse ano, vendeu 3,2 bilhões, a Cial em Paris, que é uma feira de alimentos também. Então, a gente está quebrando recordes e animando mais gente a ser exportadora, porque quem exporta remunera melhor seus colaboradores, tem um cuidado maior com o ESG, por exemplo, com a questão de governança, a questão ambiental, a questão social, que para a Apex também isso é muito importante. Nós não topamos trabalhar com qualquer empresa. A empresa tem que estar organizada, ela tem que estar trabalhando com conceitos que são contemporâneos, tem que estar pensando na crise climática, de como é que a gente vence, tem que estar pensando no social. E aí, com isso, a gente atende o consumidor que é mais exigente. Esse acordo com a União Europeia vai dar oportunidade para só subir a economia do Brasil, porque na União Europeia talvez está o consumidor mais crítico. Não são os governos. O consumidor quer saber a origem do produto, se está desmatando, se está tendo exploração social. Isso não é ruim. Isso é bom, é o consumidor. Eu também penso assim. Você também, provavelmente, pensa. A gente quer saber o que é que eu estou levando para casa quando eu vou no supermercado. Inclusive, até cortando o senhor, mas já falando mais ou menos sobre isso, que o senhor até mencionou que o Plano Safra vai ter que incluir recursos para adaptação às mudanças climáticas, né? Como é que a Apex pode atuar nessa questão? Então, nós estamos, como parte do governo, muito preocupados, porque está tendo queda de produção. Esse ano, por exemplo, nós estamos tendo queda de preço de commodities do setor agrícola e estamos tendo também alguma dificuldade em safras por conta do regime de chuva que mudou. O Centro-Oeste brasileiro é o grande celeiro de produção do agronegócio do Brasil, sabe? Exporta mais de 50 bilhões de dólares, mas tem sofrido com a questão do clima. Os produtores têm sofrido. Quem planta café, eu sou um pequeno produtor de café, o meu é irrigado, quem não é irrigado está sofrendo com as mudanças do clima. O Vietnã perdeu, que é o segundo maior produtor de café do mundo, produzia 31 milhões de sacas, perdeu mais de 5 milhões de sacas. O preço do café explodiu no mundo. Mudança do clima. Os Estados Unidos deixaram de ser o principal exportador de algodão, porque lá no Mississippi também teve questões climáticas. Então, aí o Brasil passou aos Estados Unidos, diminuiu a produção deles. Então, a questão do clima ela veio para ficar. Por isso que sediar a COP30, participar da COP em Baku, como nós fomos, e adotar medidas que possam ajudar a mitigar ou amenizar os efeitos do clima é fundamental, porque o Brasil hoje é uma das esperanças do mundo de combate, de garantir segurança alimentar. Os árabes estão loucos, a Europa está vindo com um acordo por conta disso. Mas se nós não cuidarmos também que o mundo está enfrentando uma mudança na temperatura, que está trazendo os desastres ambientais, você veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá na Espanha, em Valência, é inacreditável.
E isso está afetando as produções também, e afetando o preço, afetando a vida do produtor. Então, nós vamos ter que melhorar, por exemplo, no Plano Safra, o seguro agrícola. Eu sou defensor que o seguro agrícola hoje está em torno de 1 bilhão e pouco, o Plano Safra foi recorde, eu acho que tinha que ser 3 bilhões. Por quê? Porque quem é que vai pagar o prejuízo para o produtor caso ele enfrente um regime extremo de clima, seja de seca ou chuva demais, né? Como a gente vê de uma hora para outra, as coisas mudam. Então, é um mundo novo, desafiador, mas um país tropical igual o nosso. Eu sou técnico, eu sou engenheiro florestal também, gosto muito dessa área, mas fico preocupado quando eu vi o governo passado que não queria saber dos povos indígenas, que não queria sediar uma COP, que ficava o negacionismo, negando o clima. Isso vai custar caro para o produtor, vai custar caro para o consumidor, o negacionismo. Então, é melhor a gente reconhecer que temos problema e o Brasil ser um agente, um interlocutor de como a gente faz para, de novo, parar as emissões e reduzir a ameaça da mudança climática. O JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala mais com o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. É rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Presidente, o senhor estava comentando sobre a volta do financiamento para as exportações brasileiras. Queria que o senhor explicasse um pouco melhor. Então, esse é um assunto que está lá também no Congresso. Esse é um assunto fundamental para nós que trabalhamos com o apoio das empresas exportadoras e com atração de investimento. Eu acho que o que houve no Brasil foi um verdadeiro crime, num passado não muito distante. Satanizaram o financiamento das exportações, dizendo que estava jogando dinheiro fora em países, que o BNDES é uma caixa preta. Isso é um crime cometido contra o Brasil. O BNDES parou de financiar tudo e começou a botar dinheiro no Tesouro. Agora, no governo, no terceiro mandato do presidente Lula, o BNDES voltou a cumprir o papel fundamental. Hoje é o banco que mais está ajudando na retomada do crescimento econômico do Brasil, levando em conta, seja o lado social, levando em conta também a presença do Brasil no mundo. Só que o Brasil vive um momento diferente. Você tem a Faria Lima, que se fala tanto mal e tal, eu às vezes critico, porque eu acho que o Brasil, que eles às vezes falam, não existe mais, mas a Faria Lima, por exemplo, os bancos, financiam setores importantes da economia que não precisa mais o BNDES agir. Eu penso assim. Mas o BNDES é fundamental na hora que a gente precisa de política de saneamento, de habitação dentro do Brasil, de desenvolvimento econômico, de trabalhar com cadeias produtivas. E isso o presidente Aloysio, com o time dele, está fazendo de uma maneira primorosa. Mas o grande desafio de um banco como o BNDES, do próprio Banco do Brasil e Caixa, que também voltaram com força, ajudar a desenvolver, a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, é o financiamento das exportações. Porque não tem como a Embraer vender avião, disputar com a Boeing e com a Airbus. Eu trabalhei nesse setor, na iniciativa privada. Porque toda vez que o Macron vai lá na China e diz, olha, eu vou deixar 150 aviões da Airbus, é ele que vende, não é a Airbus. Ele vai e leva junto o financiamento desses 150 aviões. Quem compra já tem garantido ali o financiamento, que ninguém tem um valor, nem a China, nem ninguém, para desembolsar o valor de 150 aviões. Então, a Embraer, eu tenho 2 aviões da Embraer lá, o presidente Lula tem apoiado muito, o BNDES, a direção da Embraer está muito ajustada conosco, com o ministro Alckmin, porque é uma empresa extraordinária e é o produto com maior valor agregado que nós temos, é o orgulho nacional que estava vendendo, inclusive. Agora a gente está voltando com muita força na área de defesa e na área comercial, e aí o financiamento ele é fundamental, não só para isso, para o próprio agronegócio, porque o financiamento das exportações é um giro rápido. Você paga em 6 meses. E aí isso está voltando. E o Congresso, na época, lá satanizou isso, mas eu acho que agora está tendo um entendimento onde o BNDES informa quando estiver fazendo. Mas eu lamento hoje, por exemplo, que com aquela falsa ação de moralização do Brasil, chamada Lava Jato, que para mim aquilo foi um crime cometido em nome de uma tese que todos nós devemos defender, que é combate à corrupção, mas o que foi cometido foi um crime, uma associação de um juiz com o Ministério Público, que destruíram a indústria nacional pesada que estava presente no mundo inteiro, que construía obras no mundo inteiro. Agora não, é o mundo inteiro que vem construindo essas obras. E ninguém faz essa conta de mais de 100 mil empregos que perdeu em nome de combate à corrupção. Combater a corrupção, ok, os franceses salvam as empresas, trocam os dirigentes das empresas
mas não faz a destruição das empresas. Aqui destruiu tudo em nome de combate à corrupção para atender interesses, inclusive, de outros países. Isso é um fato. Mas isso é passado. Eu acho que agora a gente está vivendo um ambiente que, mesmo num mundo tensionado, com guerra, né? Tem guerras lá, não para os conflitos, a gente tem grandes oportunidades do Brasil ocupar mais e mais espaço e ser parte da solução. O Brasil estava virando problema com a imagem muito ruim recentemente, mas agora, quando a gente fala transição energética, aí o Brasil com biocombustível, com etanol, do milho e da cana, é solução. Hidrogênio verde, o Brasil com sua matriz energética solar e eólica, também é parte da solução, porque isso é que vai mover o mundo daqui para frente. E o Brasil está bem no centro. Quando fala de segurança alimentar, o Brasil está no centro. Enfrentamento da crise climática, o Brasil está no centro. Então, eu acho que o nosso protagonismo veio e o que faltava era, assim, ter uma visão nacional, uma união nacional nesse propósito. Eu acho que a gente está tendo agora. Presidente, com relação à eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, o senhor vê que isso pode prejudicar as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos de alguma forma? E de que modo a gente pode conseguir até mesmo ampliar as negociações entre os dois países? Os conflitos no mundo não param, né? E claro que a eleição do presidente Trump, com os anúncios que ele faz diariamente, traz um pouco de preocupação. Mas nós temos que ser pragmáticos, pensar nos negócios, na relação comercial Brasil-Estados Unidos, que é boa e que pode ser ampliada. Se tiver conflito Estados Unidos-China, Estados Unidos com outros países, o Brasil pode tirar alguma vantagem, e desde que a gente tenha um pragmatismo de pensar o comércio, a presença do Brasil no mundo e também que os Estados Unidos é a maior economia do mundo e um grande parceiro comercial nosso. É assim que temos que pensar. Muito obrigada, Jorge Viana, presidente da Apex Brasil, pela entrevista aqui. Obrigado a você. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada, presidente, pela presença aqui no JR Entrevista. Obrigada a você também pela sua companhia. Até a próxima.